Olá, donos e donas da verdade, da revista L7. Hoje estamos aqui na Igreja Imaculada Conceição de Fraiburgo e o podcast vai ser sensacional. Vamos falar com a comunidade cristã, em especial os católicos. Vamos bater aquele papo gostoso. Eu não sei como que se refere, padre, presidente da nossa paróquia, padre Imaculada Conceição, do centro de Fraiburgo. E ele vai bater um papo conosco sobre catolicismo, sobre a nossa paróquia aqui, sobre a nossa igreja, sobre o santuário e sobre quaresma. Eu tenho o prazer de conversar com o padre Ederson. Seja bem-vindo, padre, é um prazer imenso estar aqui. Antes de tudo, eu quero já dizer que já ouvi muito boas referências do senhor na cidade. O senhor está há 6 anos aqui, como falou, né? E assim, estou vendo que é um trabalho muito bem feito. Eu me criei aqui em volta dessa igreja, e aqui onde nós estamos eu jogava bola. Para você ver o que era isso aqui, nos anos 80, no começo dos anos 80, para ver o que é hoje, é uma coisa magnífica, o carinho que vocês fizeram, o investimento, o capricho, sabe? A limpeza. Eu quero parabenizar você e dizer que a população está trabalhando muito bem. Seja bem-vindo. As considerações. Obrigado, Marcel, obrigado, né, pelas palavras e também pela oportunidade de estar aqui na tua rede social, no teu meio de comunicação, e aonde você leva informações, né, da nossa cidade, das nossas instituições. Então é uma alegria. E a você que está vendo, né, esse podcast, um grande abraço para você. Deixa eu agradecer. Padre, vamos começar falando aqui do nosso santuário. Eu ouvi falar, não fui lá ainda, eu ouvi falar que o senhor pegou e deu uma caprichada, agora ela está... Como é que está lá o santuário? Então, Marcelo, o nosso santuário, ele tem uma história já de muito tempo. Na década de 50, começou a ser um espaço religioso aquela região. Sim. Teve um acidente, um senhor colocou uma imagem de Nossa Senhora Aparecida e aquele local ali, né, naquela região, as pessoas tinham acesso a uma imagem. Na década de 60, com a chegada do padre Biagio, então, né, teve um determinado momento que se ganhou um terreno, foi colocado a imagem de Nossa Senhora de Fátima e começou, né, a comunidade a se reunir para fazer celebrações. Na década de 90, então, ali no ano, principalmente de 1993, especificamente dia 16 de maio, então a diocese, né, na época o bispo Dom Luiz Colucci, ele oficializou o Santuário Diocesano Nossa Senhora de Fátima como santuário da nossa diocese de Caçador, que está aqui em território fraiburguense. E ao longo desse tempo, o santuário ele vem sendo cuidado e vem sendo organizado. Nesses anos que estou aqui, nesses quase 6 anos, então a gente procurou desenvolver a identidade do santuário. Porque o espaço do santuário muitas vezes era entendido como um espaço público, como um espaço de lazer, como um espaço de diversão. Então a gente quis... Uma casa da mãe Joana. Exatamente. Então o que a gente quis fazer ali no santuário é recuperar a sua verdadeira identidade. Sim, e com isso a gente foi cuidando do espaço, né, da natureza, fomos implantando alguns espaços religiosos, capelas, via sacra, e fomos desenvolvendo essa cultura do local sagrado, do santuário. Isso. E agora, né, a partir de agosto do ano passado, nós então começamos a grande obra. A grande obra que é o quê? Terminar o santuário, terminar a igreja. Porque na década de 90, com o padre Biagio, foi feita a primeira estrutura da gruta. E agora, então, nós terminamos a primeira parte, são 3 partes da obra. Terminamos a primeira parte, que está acima da gruta. Agora vem a segunda parte, que é a parte frontal, e a terceira parte, que são os acabamentos e tudo aquilo que precisa. Então, nós estamos muito felizes porque, primeiro, nós conseguimos fazer porque o povo está colaborando. Comunidade, né? E hoje uma coisa que a gente percebe no santuário é a presença das pessoas, dos peregrinos, dos devotos lá. Nós temos, em média, por mês, uma passagem de cerca de 5.000 pessoas no santuário. Uma coisa muito incrível. É muito bonito ver o investimento sendo feito e as pessoas, os fiéis, gostam de ver, o padre está levando a sério,
é sinal que estamos indo bem a nossa comunidade cristã. Exatamente. Parabéns, hein, padre? Amém. Padre, vamos entrar agora no ano jubileu. Estamos no ano jubileu, né? Da esperança. O que o senhor tem a dizer sobre isso aí ao nosso público? Então, o Papa Francisco, né, ele nos proporcionou a oportunidade de nós vivermos um ano santo em toda a igreja, na igreja do mundo inteiro. E qual é a ideia do ano santo? Primeiro, é que todas as pessoas tenham acesso à misericórdia de Deus. Todas as pessoas tenham acesso à misericórdia, a um tribunal de misericórdia. E com isso, nós vamos aos lugares santos para nos santificar. E aí a gente pode lucrar alguns bens espirituais. Um deles são as indulgências. O que é uma indulgência? Sim. A indulgência é quando, por exemplo, eu vou fazer a minha confissão com o padre. Faço a minha confissão, fico em estado de graça. Mas em mim ficam as inclinações para pecar de novo. O pecado não é apagado totalmente. A indulgência é quando me é limpo o coração totalmente do pecado. E eu posso garantir indulgências para mim ou para pessoas que já faleceram, que são conhecidas minhas, da minha família. E por que eu posso dedicar uma indulgência a uma pessoa falecida? Para que ela possa chegar salva no céu o mais rápido possível. E para isso eu tenho que fazer algumas coisas. Por exemplo, visitar um lugar santo, participar de uma santa missa, fazer uma obra de caridade, rezar pelas intenções do Papa. Então, estas atitudes espirituais minhas me ajudam a santificar o meu dia e a minha vida. E também lucram esses bens espirituais que a igreja oferece. Então, o ano da esperança é para que a comunidade possa viver mais da misericórdia de Deus, possa viver mais desejando se santificar. E também estar em espaços que favoreçam isso. Era a pergunta que eu ia fazer. Quais os jubileus são celebrados? Mas você já respondeu. Esses ali da caridade, da bondade, da união, de visitas. É o que acontece, porque a cada 25 anos. Desde 1300 eu escutei na TV Evangelizar. Exatamente. A cada 25 anos a igreja, né, oferece um ano jubilar. Então nós temos as portas santas lá nas igrejas de Roma e nas dioceses nós temos os lugares santos. E olha que bênção, né? Aqui em Fraiburgo, um dos lugares decretados santos para o ano jubilar é o nosso santuário. Então as pessoas podem ir ao santuário como lugar santo e lucrar os bens espirituais. Muito interessante isso aí. É uma coisa que o cristão católico tem que levar muito a sério, porque só a redenção do Espírito vai abrir as portas do céu, né? Exatamente. A quaresma e o jejum. Fale um pouco da quaresma e o jejum. Então, a quaresma é um tempo... Quaresma como um todo. A quaresma é um tempo litúrgico, né? São 40 dias que o cristão católico, né, ou os cristãos, de modo geral, fazem exercícios espirituais para viver com mais fidelidade a sua fé. E o jejum, especificamente, é um dos exercícios que a igreja pede para que seja feito na quaresma. E por que fazer o jejum? Lembrando que jejum não é dieta, né? Jejum é tipo, na quaresma eu não vou parar de comer para emagrecer. Eu vou fazer jejum para me santificar. Então, os pedidos da igreja na quaresma é para que a gente possa voltar a ter um equilíbrio sobre nós. O jejum identifica os nossos exageros? Exatamente. Por exemplo, assim, eu faço o jejum, porque o que é? Nós temos na igreja uma diferença. O jejum e a abstinência. O jejum, nós somos obrigados a fazer na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa. E nós somos orientados a fazer nas quartas e sextas. Então o jejum o que é? Você tira uma refeição, você pode tirar até 2 refeições, você pode diminuir a alimentação que você faz, desde que você tenha entre 18 e 59 anos. Né? Se, por exemplo, uma mulher grávida, ela pode ser liberada do jejum? Pode. Uma pessoa que está fazendo o tratamento de saúde pode ser liberada do jejum? Pode. Isso aí. A abstinência é diferente do jejum. Você vai se abster de alguma coisa que não implica só comida. Por exemplo, eu vou me abster de tomar refrigerante. Ok, durante toda a quaresma. Não, mas eu vou me abster de redes sociais.
abstinência. Eu vou me abster de televisão, abstinência. Então, o jejum é essa orientação da igreja para um equilíbrio sobre si. E a abstinência é um equilíbrio sobre as coisas. Então, eu fico geralmente 12 horas de jejum para a saúde, que eu acho Claro. bom. Não é exatamente isso aí. Além desse jejum, eu tenho que estar com a minha mente orando, centralizada com Deus, né? É isso que você faz o jejum intermitente, né? Isso aí. Que é vinculado à tua questão de saúde. Esse não conta para isso aí. Esse não conta porque é uma prática que você está fazendo, né, em vista da tua saúde, que é muito bom. Agora, o jejum espiritual, você faz ele dentro de uma lógica de espiritualidade e de fé. Né? Eu faço isso para me santificar, eu faço o jejum para glorificar a Deus e eu faço o jejum para ter uma vida mais santa. Né? Como que a quaresma, Padre Edson, ela nos leva a se aproximar de Jesus, de Deus? Marcel, na quaresma nós rezamos mais. Pode ver, na quaresma nós rezamos mais. Na quaresma também, ainda hoje, nós temos uma cultura assim, apesar que o nosso mundo é bem barulhento, mas a gente silencia mais. Pode ver, são menos festas, são menos bailes, são menos encontros, são menos atividades. Na quaresma a gente percebe assim, que existe um silenciar mais natural. Existe assim uma provocação a partir desse tempo espiritual para que as pessoas elas possam refletir mais. E a partir do momento que a gente reflete mais, entra a oração. E a oração faz justamente que a gente possa então elevar o nosso espírito, possa assim ter um contato maior com o transcendente, com Deus. É uma reparação com Deus? Seria, não sei se seria uma reparação, mas é um momento de reencontro, sabe, Marcel? É um momento que a gente se dá conta que nós somos filhos e filhas de Deus. E sendo filhos e filhas, nós temos um compromisso com Deus. Então a quaresma devolve para nós esses compromissos espirituais que às vezes durante o ano, por vários motivos, a gente acaba esquecendo. Foi o mês de São José. Foi, né? Dia 19 O que você tinha a dizer desse santo aí, da humildade dele, que muita gente se apega, eu vi falando lá na Evangelizar, muita gente se apega para todos os santos em determinadas causas, né? O santo das causas impossíveis é fulano, o São José, ele abrange todas as causas. Fale um pouco de São José aí para nós. Então, Marcel, na Bíblia, São José não fala uma palavra, mas diz muito. São José, ele não fala nenhuma vez na Bíblia, mas ele diz muito com o quê? Primeiro, com as suas atitudes. São José é o pai adotivo de Jesus, é o esposo de Nossa Senhora, é o patrono da igreja e ele é a referência de amor pelas coisas de Deus. E uma das coisas bonitas de São José, que às vezes a gente não se dá conta, é que as decisões mais importantes que José tomou, primeiro ele foi descansar, ele sonhou, o anjo apareceu em sonho, ele acordou e tomou a decisão. Essa é uma das cenas, inclusive nós temos imagens de José dormindo, né? Então uma das coisas que eu gosto de São José é assim, ele nos provoca a nunca tomar uma decisão cansados, estressados e nervosos. Para que você possa tomar uma decisão, você precisa estar em paz, relaxado, descansado. E São José fazia isso. Por exemplo, quando ele pensou em abandonar Maria, quando ele soube que ela estava grávida, a palavra diz que José então adormeceu, o anjo apareceu em sonho, quando ele acordou, ele assumiu Maria, ele cuidou de Maria. Então, São José ele nos revela um pouco isso, né? Essa paciência, essa doce espera para que a gente possa tomar decisões mais acertadas na vida. Às vezes a gente precisa de um descanso e deixar Deus falar na nossa consciência. Exatamente isso aí. Quais são os exercícios quaresmais que as pessoas podem praticar nesse momento? Então, os exercícios quaresmais, assim, que são os mais pedidos, os comuns, digamos assim, o jejum, a oração e a caridade. Caridade. Um exemplo. Por exemplo, né? O jejum.
Então eu vou escolher lá quarta e quinta-feira durante a quaresma e vou exercitar o meu jejum. Vou diminuir a minha alimentação, vou tirar uma refeição, vou comer de uma maneira mais serena e vou colocar tudo isso como um sacrifício a Deus. Vou rezar mais, vou participar da minha comunidade, vou na igreja, vou visitar um santuário, vou visitar uma gruta, vou rezar o terço, vou fazer minha devoção. Vou exercitar os meus atos de caridade. Vou visitar um amigo doente, vou visitar uma pessoa que está precisando, vou ajudar alguém que eu sei que tem necessidade, vou parar para ouvir o problema de uma pessoa sem ter pressa de sair da frente dela. Então, assim, esses exercícios, eles nos colocam em equilíbrio. O jejum comigo, a oração com Deus e a caridade com o outro. A gente vive um equilíbrio nas relações mais importantes que a vida tem. Comigo, com o outro e com Deus. Então o jejum, a oração e a caridade fazem isso. Devolvem o equilíbrio das relações mais importantes para a gente. Bem interessante. Padre, Imaculada Conceição, que é a padroeira aqui, nos fale aí o que representa ela, o que representa ter uma santa dessa como padroeira do nosso município. Então, aqui na paróquia. Imaculada significa o quê? É um dogma da igreja. Então, nós acreditamos que Nossa Senhora não tem pecado. Quando a gente reza Ave Maria, ou quando a gente escuta o anjo falar lá no livro de São Lucas, tu és cheia de graça, significa o quê? Cheia de graça, ela não tem a sombra do pecado, ela não tem a maldade, né, no seu coração. Então, quando nós falamos a nossa padroeira é a Imaculada Conceição, primeiro, é a mãe de Deus. Segundo, é a mãe da igreja, é a nossa mãe. E é uma mulher que foi o que nós sempre deveríamos ter sido como filhos de Deus. Mas por causa do pecado, nós não somos. Mas ela representa para nós tudo aquilo que Deus quer que nós sejamos. O que nós não conseguimos ser perfeitamente aqui na terra, em vista das inclinações do pecado, nós seremos no céu. Porém, Maria já foi aqui, para dizer que todo filho, filha de Deus, um dia serão imaculados. Por isso que o nosso exercício é de ser santo, a exemplo de Nossa Senhora. Não adianta também, padre, fazer as coisas só nesses 40 dias da quaresma e depois o ano inteiro levar na boa, né? Exatamente. É só um reforço, né? Mas a gente tem que ter uma vida regrada o ano inteiro. Na verdade, assim, a quaresma é um tempo, né, de início daquilo que é importante, né? Seria muito estranho a gente se esconder por 40 dias e voltar e começar a viver de uma maneira totalmente sem escrúpulo. Então a quaresma, ela vai fortalecer em nós o desejo de vivermos aquilo, né, com constância, né? Porque uma das coisas assim que eu acho que com a maturidade a gente vai aprendendo é que a disciplina nas coisas traz os resultados que nós esperamos. Então, a quaresma, ela busca também nos disciplinar interiormente e exteriormente. Então, se a gente consegue viver uma boa quaresma, a gente vai perceber, puxa vida, vale a pena viver desta maneira, seguindo essas orientações. Então, eu vou colocar isso, talvez de uma maneira assim mais branda, mais serena, mas colocar durante todo o ano. Por exemplo, por que não, num dia da semana, eu dedicar um jejum? Por que não eu fazer mais momentos de oração na minha vida? Por que não eu ser mais caridoso? Isso daí me afeta, atrapalha a minha vida? Não, pelo contrário. Isso me humaniza mais, né? E a partir do momento que eu sou mais humano, sou mais gente, mais eu sinto a presença de Deus. Essa é a intenção. Padre, me conte uma coisa. A confissão, fala um pouco para nós. Ela é um remédio? Como o senhor vê a confissão? Marcelo, assim, o que é a confissão? A confissão é um sacramento da igreja. Não foi um padre nem um bispo que inventou, né? Jesus disse aos seus apóstolos, ide, né, e perdoai todos aqueles que pedirem perdão. E aqueles que pedirem perdão serão perdoados, né, por Deus, serão perdoados pelo céu. Então, a confissão é um remédio para a alma. Às vezes nós não sabemos o que fazer com aquilo que estragou o nosso coração. Às vezes a gente não sabe o que fazer com aquilo que a gente fez, porque para você se confessar, você precisa ter cometido pecados de maneira livre e consciente. Então você sabe que você cometeu um mal, você sabe que você
prejudicou alguém, você sabe que você cometeu uma ferida. Então, tomando essa consciência, se arrependendo, você busca a confissão. Essa confissão, primeiro, que reaproxima você de Deus, traz uma paz interior, e também, outra coisa interessante da confissão, é que vai ajudar você a reparar o dano cometido. Então, por exemplo, assim, né, eu confesso que furtei algo. Deus vai perdoar você. Né, você vai se sentir em paz confessando. Mas agora, é interessante que você também repare o dano que você cometeu. Devolva para aquela pessoa aquilo que você pegou. Então, assim, a confissão, ela reestrutura, tipo, ela devolve nós para nós mesmos. Porque, assim, o pecado, ele vai nos quebrando, o pecado, ele vai nos fragmentando, ele vai deixando a gente arrebentado. E, às vezes, a gente quer esquecer do mal feito, mas ele fica lá guardado. Então, uma das coisas mais importantes é se arrepender, reconhecer, confessar, penitenciar e depois reparar o dano. Desculpe a minha ignorância. Como é que é o nome daquele aquele de ouro que parece cheio de raios de luz? O ostensório, que vai o Cristo Eucarístico. Ele é o Espírito Santo? Não, ali, aquele é o ostensório. E ali vai a Eucaristia. Aí, com aquele objeto litúrgico, né, nós adoramos Jesus presente na Eucaristia, no pão consagrado. O que significa a presença do Espírito Santo para o senhor, padre? Então, o que é o Espírito Santo? Primeiro que o Espírito Santo é Deus, é a presença de Deus. O Espírito Santo, ele foi prometido e foi enviado por Deus aos apóstolos, a Nossa Senhora. E é o Espírito Santo que manifesta no coração dos apóstolos e também de Maria o desejo de fazer e formar a igreja. Hoje, para mim, o Espírito Santo é Deus que habita dentro de mim. Nós temos o Deus que é Pai, que está no céu. Nós temos o Deus que é Filho, que é Jesus, que está junto de nós, caminha conosco. Mas temos o Deus que arma uma tenda no nosso coração, que é o Espírito Santo. Então, aquela força, aquela inspiração, aquela coragem, aquele ânimo que é muito maior do que nós e que às vezes a gente nem sabe de onde vem, mas que faz a gente viver de uma maneira assim bonita, buscando a santidade e vivendo aquilo tudo que um cristão deve viver, é o Espírito Santo agindo em nós. O Espírito Santo, ele mora em nós para acordar em nós o que nós temos de melhor. O senhor reza quantas vezes por dia? Então, não é só rotina. Por exemplo, nós, assim, a oração da manhã, quando eu acordo, nós temos tipo uma hora de oração, não? Não necessariamente. Nós como padres, nós temos o breviário. O que é o breviário? São orações voltadas especialmente aos salmos e ao Evangelho que a gente faz. Tem cânticos, tem salmos, tem Evangelho, tem a palavra de Deus. Então, de manhã nós fazemos as laudes, que é o primeiro louvor do dia. Então, ali são 3 salmos, tem uma palavra, tem um cântico, tem uma bênção. Aí, ao meio-dia, tem a hora média, também com salmos. E à tarde tem as vésperas. Então, no meu caso, o que eu faço? Eu procuro fazer de manhã as laudes, né, garantido, e também ler o Evangelho do dia. Todos os dias tem um Evangelho, né? Então ler o Evangelho do dia, né? E as vésperas no final da tarde. Às vezes as vésperas, dependendo dos compromissos, não dá para fazer ela toda, mas a gente sempre faz ou uma dezena do terço, ou reza o terço da misericórdia, que é um terço também bom de rezar, também, né? Ele é mais rápido também, mas assim, durante o dia, quando a gente tem uma oportunidade de fazer pelo menos uma breve oração, a gente faz. E aí se inclui as missas, se inclui a adoração, se inclui os momentos de espiritualidade que a gente tem, que é comum também na nossa... Na madrugada, que nem eu vejo sempre às 5 horas da manhã, tem um pessoal na TV Evangelizar. Sim, que reza o terço. É importante esse horário? Tem diferencial, não? Não, olha, eu vejo assim, se para a pessoa faz bem, se para a pessoa aquilo é importante, se ela coloca na rotina de oração dela, ótimo. Que bom que ela consegue, né, levantar mais cedo, fazer as suas orações. Eu acho que cada pessoa precisa definir quais são os seus melhores horários para rezar. Por exemplo, tem gente que gosta de começar o dia fazendo leitura. 4:30 da manhã tem gente que está lendo livro.
Né? Tem gente que 4h30 da manhã está rezando o terço. Então eu vejo assim que depende muito daquilo que a pessoa está querendo, buscando. Acho que não tem problema nenhum. Não quer dizer que o horário da madrugada Deus vai te ouvir porque você está naquele horário das 3 horas, né? Exatamente. Não é qualquer... Deus ouve qualquer hora. Exatamente. Eu vejo assim, ó, que Jesus com os discípulos, né? Ele rezava de madrugada na alta da montanha, mas ele rezava no cair da tarde lá nas margens do Mar da Galileia. Ele rezava também na hora da refeição, na hora do almoço. Então, acho que a oração ela depende muito também do teu estado de espírito e também do momento que você quer realizá-la. Eu acho que o horário ela não... E me conta está tendo muita diferença a Quaresma, principalmente a Sexta-feira Santa do passado para hoje, né? O povo está mais libertino. Como é? Você prega muito, você dá muito puxão de orelha, pessoal. Vamos respeitar. Precisa muito disso ainda? Olha, Marcel, assim, eu acredito que quando você escolhe viver uma determinada fé, você também é responsável por ela. Né? Não adianta eu, como padre, né, nas celebrações, ficar exigindo das pessoas determinadas coisas, porque também tem muito de que elas precisam se responsabilizar também pelo seu processo de crescimento na fé. O que eu, como padre, pároco, com os meus colegas padres precisamos fazer é disponibilizar para as pessoas momentos propícios de oração para que elas tenham acesso a tudo aquilo, né, que oferece a elas bens espirituais da igreja. Agora eu não sei se adiantaria eu ficar ali, né, querendo exigir das pessoas isso ou aquilo. Agora o que nós fazemos é passar as orientações que a igreja nos passa, que serve para mim, que serve para ti também. Então, é isso que a gente faz. Eu percebo que a Semana Santa, né, especialmente o Tríduo Santo, que começa na quinta-feira e vai até no domingo, ele é vivido assim de uma maneira muito intensa pelas pessoas. Né? Como você disse, a Sexta-feira Santa. A Sexta-feira Santa é um dia muito marcante. Né? A gente vive num mundo muito dramático. Então as pessoas vão na Sexta-feira Santa, nossa, padre, todo mundo vai na Sexta-feira Santa rezar. Mas eu entendo, a Sexta-feira Santa foi o dia mais dramático para Deus. E nós vivemos todos os dias dramas no mundo. Então é como se nós fôssemos lá diante de Deus, que está morto, né? Jesus Cristo que está crucificado, para levar também os nossos dramas. A gente se associa aos sofrimentos de Cristo naquele dia. Né? E se alguém me fala assim, padre, mas tem gente que só vai na Sexta-feira Santa. Olha, graças a Deus que pelo menos na Sexta-feira Santa vai, né? Porque seria triste se nem na Sexta-feira Santa não fosse. Padre, me conte como que estão as pastorais, que eu acho um trabalho fenomenal. Tem várias, eu sempre acompanho pastoral eu não sei agora o termo exato, dos mendigos, né? Dos idosos. Com que nós trabalhamos aqui em Friburgo? Então, aqui nós temos um trabalho... O que é a pastoral também? A pastoral é um serviço missionário, né, que os leigos fazem e que geralmente está voltado a cuidar de alguém ou de alguma situação. Então, por exemplo, aqui na nossa paróquia, nós temos a pastoral da pessoa idosa. Essa pastoral ela é muito forte lá no bairro São Miguel. O que essa pastoral faz? Vai visitar os idosos e vai fazer um trabalho com eles. Aqui no centro nós temos a Pastoral da Saúde. O que a Pastoral da Saúde faz? Através da medicina natural, né, através dos medicamentos naturais, as pessoas vêm e são cuidadas aqui nas suas necessidades, né, que a pastoral pode auxiliar. Aí nós temos a Pastoral da Criança, que está nos nossos bairros, né, que vai até as crianças com algum tipo de necessidade, vulnerabilidade, né? E assim por diante. Então, as pastorais da nossa igreja, elas estão voltadas para cuidar de situações específicas, como eu falei, idosos, crianças, doentes. Então, é uma forma, né, de estar ajudando, né, auxiliando as instituições da cidade, né, para que possam dar um conforto melhor a quem precisa. E são administradas pelo senhor? Faz reuniões mensais, a parte burocrática disso aí? Não, assim, as reuniões mensais ficam com a própria pastoral, porque toda pastoral tem o seu coordenador, tem seu tesoureiro, tem sua equipe de organização. Quando há necessidade, o pároco está junto, mas essas pastorais, elas têm uma autonomia. Elas desenvolvem seus trabalhos, elas fazem as suas atividades com muita autonomia. Tendo necessidade da pessoa do padre, o padre estará lá e vai ajudar.
As pessoas exigem muita presença do padre nas casas? Você faz esse trabalho? O senhor faz? Aqui em Fraiburgo, nós temos duas situações interessantes. As pessoas vêm muito aqui, nós atendemos muitas pessoas aqui no nosso centro de pastoral e nós vamos visitar muitas casas. Nós somos muito solicitados para a bênção de casas e para a visita aos doentes, principalmente unção dos enfermos. Quando a pessoa está num estado assim mais grave, então a gente vai lá rezar pela pessoa, vai lá dar unção. Então a gente... Tua vida é bem corrida, né? Toda semana. Faz 15 dias que estou vindo aqui para conseguir agora. Na verdade, eu estava fazendo um tratamento de saúde em Belo Horizonte e agora eu cheguei, né? Eu cheguei essa semana, então de agora a gente Você é mineiro? Não. Eu fui para lá para fazer o tratamento, mas eu sou de Santa Catarina. Meus pais moram em Papanduva. Eu sou de Canoinhas. Somos de Canoinhas. É isso aí. Padre, como que está a nossa festa do final do ano? Ela é badalada ainda? Ela é um momento especial? Você se desdobra? Quando vocês começam os trabalhos? Como é que está essa festa de final do ano aí, que é bem interessante? Então, a festa da padroeira, ela acontece no dia 8 de dezembro, que é o dia da Santa, né? O que nós estamos fazendo nesses últimos anos aqui em Fraiburgo? Nós fazemos uma campanha de oração, que a gente chama de Talhas de Caná, são 6 dias antes da festa. As comunidades, as pessoas, o nosso povo vem participar dessa parte religiosa. No dia da festa, que é o dia 8, então o que nós temos feito nesses últimos anos? Nós temos feito a parte religiosa de manhã e ao meio-dia nós fazemos um almoço. Estamos fazendo nesses últimos anos almoço com cartão. Nós reunimos cerca de 1.200 pessoas que almoçam, depois jogam bingo, confraternizam e encerram. Então, a nossa festa... aqui na hora da missa... esse tanto de gente ou dá mais? Não, é esse povo que vem, né? E aí o povo vem, depois fica para o almoço e para as atividades da tarde. Então, uma coisa que nós não estamos mais fazendo aqui no centro é, por exemplo, fazer a festa com shows musicais, com bailes, com essas coisas. Isso a gente não faz mais. As comunidades do interior que fazem esse estilo de festa tradicional. O churrasco, a maionese, a banda à tarde, o leilão. Então, isso fica para as comunidades do interior, porque é algo tradicional. Aqui no centro, a gente faz algo assim mais simples, para que a gente possa trazer o nosso povo, mas que também seja uma coisa mais rápida. Porque uma coisa é a gente ir lá no interior, ficar lá tranquilo, comer um churrasco daquele. Aqui no centro a coisa precisa ser mais rápida, né? Mais rápida. E a gente percebe que tem dado certo e tem acontecido, então a gente está muito feliz com a nossa festa da padroeira. E é importante, né, essa parte aí de festas que ajuda, né, a arrecadação da igreja, porque a igreja depende do povo. Tudo que nós fazemos aqui não é com dinheiro que cai do céu de uma panela enterrada que nós encontramos, né? Tudo que nós fazemos aqui é assim, é o pastel que a pessoa compra, é a oferta que ela dá, é o dízimo que ela paga, é a festa que ela participa. Então, tudo que tem aqui, por exemplo, veio uma pessoa e comprou uma lembrança aqui na secretaria. Aquele dinheiro da lembrança está aqui, está nessa obra. E as pessoas é importante que veem, né? Sim. Eu ando muito aqui na região e vou falar uma coisa para o senhor. A estrutura de vocês aqui é uma ótima estrutura, é uma das melhores que eu vejo por aí, hein? Não é qualquer igreja que tem essa estrutura completa e moderna, um ambiente moderno, né? Que vocês têm aqui. Parabéns, hein? Marcel, então, o nosso objetivo era justamente oferecer um espaço amplo, moderno, como você disse, mas também religioso. Né? Você percebeu que quando você entra aqui na secretaria, você entra num espaço que você sabe, não, aqui é católico, aqui tem a ver com religião, aqui tem a ver com igreja, né? Você vê a imagem, você vê o Cristo, você vê a cruz. Então essa é um pouco a ideia. Os nossos ambientes, eles precisam ser bonitos, mas eles também precisam ter uma mensagem. Você falou em imagem, o senhor falou em imagem. Sim. Por que certos setores do cristianismo são tão contra imagens e como você defende, como o católico defende essa questão da idolatria da imagem, que é tão criticada por outras agremiações? Tá na Bíblia? Eu acho que a confusão que é feita, sabe? Porque o que é você cometer o pecado da idolatria? É você colocar algo no lugar de Deus. Então é isso. Então, às vezes, qual é a confusão que acontece na mente das pessoas? É pensar que a imagem que nós temos ali na igreja ou em casa está tomando o lugar de Deus. Mas para nós cristãos católicos, a imagem ela é uma ponte simbólica. Eu olho para a imagem para pensar em outra coisa.
Deus não está, Nossa Senhora não está naquela imagem. Ela representa aquilo que existe, que eu não consigo ver com os meus olhos, mas que olhando para a imagem eu estabeleço uma comunicação. Então a imagem para nós, ela é importante, ela é algo abençoado, mas ela não toma o lugar de Deus. Por isso que o católico ele não comete o pecado da idolatria. Idolatria seria nós falarmos, ali está Deus. Olhar para a imagem que está aqui e dizer aqui, ó, Jesus Cristo está aqui, ó. Não está aqui. Aqui é uma imagem que representa e que é uma catequese. Nos lembra, as especificidades que a palavra de Deus fala sobre Jesus Cristo. Então, nós, cristãos católicos, a gente tem muita consciência sobre essa questão da importância das imagens. Nós não cometemos idolatria, isto é, nós não fazemos da imagem um Deus. Nós temos ela como uma fotografia. Olhamos para aquela imagem e pensamos no que ela nos leva a pensar, a acreditar e a se encontrar. E para encerrar, milagres. A senhora acredita em milagres, né? Com certeza. Por que alguns não alcançam o tão sonhado milagre e outros conseguem? O que leva a isso? É a fé, a oração, a falta de oração? Ou Deus é onipresente, é soberano e Ele decide quem Ele cura e quem Ele não cura? Fale um pouco disso. Veja, por exemplo, que o milagre, porque se a gente fosse olhar assim, Deus quer que todos sejam curados. Claro que Deus quer que todos sejam curados. Então, na época de Jesus, quando Ele estava na Terra, o mundo todo podia ser curado. Mas para Deus, veja que o milagre, ele não necessariamente fortalece a fé da pessoa. Porque quantas pessoas que viram milagres que Jesus fez e não acreditaram em Jesus? Então, o milagre o que é? É uma semente de mostarda lançada no mundo para que a gente possa enxergar aquele milagre e acreditar em Deus. Sabe? Porque para Deus é mais importante nós acreditarmos nele e fazermos com que a nossa vida seja um grande milagre do que de repente eu receber uma cura e simplesmente fazer como aqueles leprosos que receberam a cura da lepra e foram embora. Eram 10. Só um voltou para dizer muito obrigado. Os outros não voltaram mais. Então o milagre, ele é um sinal da presença de Deus no meio de nós. Então, por exemplo, ontem lá no São Miguel nós tivemos a celebração da novena da Rosa Mística e uma senhora deu um testemunho de um milagre que ela recebeu. Ela é melhor que os outros que estão na igreja? Não sei, talvez não. Ela é mais santa que os outros que estão na igreja? Talvez não. Mas por que ela recebeu o milagre? Para que todos nós que estamos lá na igreja possamos crer. Deus está no meio de nós. Isso é mais importante. Às vezes Deus não vai curar a tua ferida, mas vai estar contigo todo momento para você enfrentar a tua ferida, sabe? Então isso é muito importante. É complexo, né? Veja, por exemplo, às vezes um pai, tem um filho doente. O pai não tem o remédio para resolver o problema do filho, mas não sai do lado do filho. E qual é o conforto do filho? O pai não ter o remédio? Não, é o pai estar ali junto. Então essa certeza da presença de Deus é que nos faz assim... Às vezes você precisa acontecer alguma coisa na tua família ali para valorizar outro lado da família. É um bem complexo mesmo. É exatamente, por exemplo, assim, às vezes um problema que nos visita não vem para nos destruir, mas vem para nos mudar. Quantas pessoas que se convertem numa doença? Quantas pessoas que mudam de vida estando no leito do hospital? Então, assim, às vezes aquilo que vem como um problema vem para nos fazer prestar atenção naquilo que nós não estávamos mais prestando atenção. Então, o milagre é justamente isso. É um sinal que Deus está presente. A igreja virou um comércio hoje, no modo geral, as pentecostais, as batistas, com essa teoria da prosperidade. O que você tem a falar da teoria da prosperidade? Olha, a teologia da prosperidade, a teologia da prosperidade é uma ideia, que se planta assim na vida das pessoas, que todos podem conseguir aquilo que desejam, materialmente falando, Eu não sei como que as igrejas trabalham isso, e também não sei como elas transformam isso, no seu dia a dia.
Mas Deus não é contra os bens materiais. Deus não é contra. Por exemplo, quando o rico estava com Lázaro, Deus não criticou a riqueza do rico. Deus criticou a frieza do coração dele, porque ele não dava nem as migalhas do que caía da mesa dele para o Lázaro, que era o pobre, para se alimentar, que estava à sua porta. Então, o problema não está vinculado ao que eu tenho. O problema é quando o que eu tenho manda em mim, né? Quando aquilo que eu tenho me governa. Então, quando a pessoa começa a ser governada pelos bens materiais... de querer e vamos... Exatamente. Então, aí você acaba comercializando, fazendo um comércio com Deus, né? Aquela ideia, olha Deus, eu vou fazer uma caridade para o próximo, mas eu quero ter isso na minha vida. Quer dizer, se eu não fizer a caridade com liberdade, então eu estou num trato comercial com Deus. Então isso significa que não é com Deus, é com uma ideia de Deus que eu tenho, né? Então eu vejo assim que a teologia da prosperidade, ela é um tanto quanto perigosa, porque de repente a gente começa a colocar na cabeça das pessoas que você é, tipo assim, porque você é fiel, então você tem as coisas. Porque você é infiel, você não tem as coisas. Mas só que daí a gente recorda, Jesus amava todos, amava aquele que era fiel, mas amava aquele que era infiel. Ele salvou quem nada tinha, mas também salvou quem tudo tinha. A grande questão é onde estava o coração de cada um. Mas ele não falou que é mais fácil passar um camelo por uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus? Exatamente. Por quê? Porque quando as experiências que Jesus teve foi, por exemplo, essa que ele conta na parábola, né, do rico e do Lázaro, mas tem aquele jovem rico que chegou e falou para ele, perguntou para Jesus, o que eu preciso fazer, Senhor, para alcançar a vida eterna? Aí Jesus falou, respeita os mandamentos. Ele falou, eu já faço isso. Então então agora vende tudo que você tem, dá aos pobres, vem e me segue. E aí ele vai embora triste. Por quê? Porque ele vai dominado pelos bens materiais. Eu não consigo te seguir, Senhor, porque tem uma coisa que é mais forte que manda em mim, que são os meus bens. Aí ele vai embora. Então Jesus vai dizer, tá vendo? É mais fácil um camelo entrar por um buraco de uma agulha que o rico entrar na... Por quê? Porque as pessoas usam a interpretação disso de uma forma às vezes errada. É porque, veja por exemplo, Marcelo, veja, Zaqueu, Mateus, eles eram homens ricos. E aí o que aconteceu? Quando Jesus foi na casa de Zaqueu, o que Zaqueu falou? Eu vou devolver 4 vezes mais para aqueles que eu roubei. Eu vou devolver, eu vou tirar das minhas coisas, eu vou restabelecer a justiça. Eu vou fazer isso, Senhor. E aí, quando Zaqueu fala isso, o que Jesus responde? Hoje a salvação entrou nessa casa. Então, não é o que eu tenho. O problema é quando o que eu tenho manda em mim. Padre, dízimo, é correto? Está na Bíblia ou é um abuso? Dízimo é a primeira parte, né? Principalmente na Bíblia, os frutos da primeira colheita você oferece em gratidão a Deus por tudo que você tem. Hoje o dízimo para nós é uma oferta voluntária que você faz para que a igreja possa manter as suas estruturas, possa realizar a sua missão e possa fazer e exercitar a sua caridade. Então o dízimo, ele é bíblico, ele é teológico, ele é religioso e ele é certo. Então, a partir do momento que eu participo da igreja, uma das maneiras para provar o vínculo que eu tenho é através do dízimo, que é uma oferta voluntária. Eu não vou pagar nada, eu vou fazer uma oferta. Essa oferta é num sentido de gratidão, mas também que exercita a minha caridade. Sabe, minha caridade. É muito interessante eu fazer esse exercício do bolso, né? E ajudar a igreja. E a igreja transforma isso também nas suas atividades. Padre, as polêmicas, o senhor sabe que religião é um assunto polêmico, né? Muitas vezes. Muitos evangélicos, principalmente, falam que a missa da católica é mais voltada para o padre e não a Bíblia. É o padre que manda, é o padre que é o sermão do padre e não se pega a Bíblia. O que o senhor tem a dizer sobre isso aí? Que é um tema Marcelo, muito debatido. Sim. Marcelo, se nós formos pegar a missa
do início ao fim, o missal romano, o padre ele não precisa dizer uma palavra dele, nenhuma. A missa ela já está dada e pronta há 2000 anos. O que o padre faz é a homilia, que é a oportunidade dele ligar a palavra de Deus com a vida das pessoas. Uma maneira de fazer também uma catequese, uma conversa com o povo de Deus. E toda missa, ela é bíblica, porque o que está nas orações sequenciais da missa está na Bíblia. E no meio, nós temos no meio da missa nós temos a palavra de Deus. A primeira leitura, temos um salmo. A primeira leitura é sempre do Antigo Testamento, o salmo. Aí nós temos a segunda leitura que é sempre do Novo Testamento e o Evangelho que é a palavra de Jesus. Então, se tem algo que é bíblico, é a Santa Missa. Porque muitas pessoas acusam a Igreja Católica dizendo que inventa coisas que não estão na Bíblia. Que daí que é o problema que, segundo muitos religiosos, tem que seguir só o que a Bíblia fala. Mas vocês seguem o que a Bíblia fala, pelo que estão me falando. Eu acho que primeiro, Marcelo, a gente tem que entender. Nós só temos Bíblia porque existe Igreja Católica. A Bíblia ela foi organizada, o cânon foi organizado pela Igreja Católica. A Bíblia foi conservada, protegida pela Igreja Católica. Não, foram pelos monges escrevendo, passando os livros do Antigo Testamento, e aí a Igreja foi organizando. Constantino, o que ele fez? Constantino liberou o cristianismo para ser a religião do Império Romano. Sim. Agora, toda essa parte litúrgica, toda essa parte, digamos assim, bíblica, a Igreja que preserva e conservou. Aí, com o passar dos séculos, teve o cisma, por exemplo, teve ali Lutero, que aí saiu da Igreja Católica e fez uma tradução própria da Bíblia. Então, quando a gente fala, assim, de uma maneira assim, até irresponsável, quando algumas pessoas, sem ter o conhecimento, falam que a Igreja Católica não faz as coisas de acordo com está na Bíblia, a gente também tem que entender assim, que a Igreja Católica, tudo que ela faz, ela considera a Sagrada Escritura, a Sagrada Tradição, e também a sua instância maior, que são o Papa, os bispos, a própria Igreja em si. E com isso, a Igreja ela também interpreta o que está na Bíblia. A Igreja tem essa possibilidade, assistida pelo Espírito Santo, de interpretar o que está na Bíblia. Você imaginou, Marcelo, se nós pegarmos a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse e querer fazer literalmente o que está lá? Como que a gente vai repetir o que culturas de 2, 3, 4 mil anos atrás faziam e querer fazê-la agora? Então a Igreja tem isso. Tem coisas da Bíblia que ela vive literalmente e tem outras que ela interpreta, para que nós possamos viver no tempo de hoje. Eu vejo a Bíblia, o meu Deus, eu sempre digo Deus, o meu Deus é bondoso. E eu vi no Gênesis lá, eu estava lendo, que ele pediu para Abraão sacrificar o próprio filho. Explique isso aí. Isso aí não seria um pouco de maldade intrínseco nessa palavra? Deus não é só bondade, Deus é um pouco de justiça. Ele tem esse poder de às vezes causar um mal para uma pessoa para provar, destruir Sodoma e Gomorra porque estavam fazendo pecado, vamos acabar com tudo. Isso não é um pouco de sarcasmo, de maldade até? Que Deus que me perdoe. Então, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, a gente precisa olhar assim com um pouco de paciência, porque aquilo que eu falei, se nós formos ver literalmente o que está escrito, a gente se assusta. Mas nós temos que entender o que o escritor quer dizer com aquilo. Quando Deus pede para Abraão sacrificar o filho, Deus não está interessado em ver o sangue do filho de Abraão correr. Ele está interessado em ver até onde vai a fidelidade de Abraão. Quando ele percebe que Abraão é fiel até o fim, o que ele diz? O anjo diz, não precisa fazer isso, Abraão. Deus já percebeu que você é fiel.
Aí os séculos e os milênios passam, e quem dá o seu filho para morrer para a salvação da humanidade, entende? Então assim, o amor de Deus foi preservar o filho de Abraão, mas foi oferecer o seu próprio filho para salvar a humanidade. Então é essa ligação que a gente tem que fazer, sabe? Não é pensar Deus é maldoso porque pediu para que Abraão matasse. Não, Deus estava querendo sentir a fidelidade de Abraão, porque se for para perder, Deus prefere perder. Quem ama não faz o outro perder, prefere perder do que ver o outro perder, entende? Então esse é o exercício que a gente tem que fazer. Então a gente vê a história de Abraão, tudo que a gente vê na Bíblia, Marcel, tudo, a gente tem que ligar a Jesus. Eu vejo uma cena e ligo a Jesus. Isso é muito importante, porque daí a gente consegue entender. Tudo estava para Deus, por Deus e por Ele. A questões polêmicas, não sei se você responde ou não. A questão do homossexualismo e a Igreja Católica. Como vocês estão trabalhando isso? Vocês estão aceitando? Radicalismo total, não aceitamos? Ou pode vir à igreja, pode celebrar um casamento de repente, mas desde que se comportem como é proibido certas atitudes para os héteros também? Como vocês trabalham essa questão? Olha, a igreja é uma casa de portas abertas. Sim. A igreja é uma mãe que acolhe todos os seus filhos. Então, por exemplo, independente da opção sexual da pessoa, a igreja está lá, né? É claro que a pessoa é convidada a viver os preceitos, né, religiosos, aquilo que a igreja pede para qualquer um de nós. Agora, referente à bênção que você fala, o que a igreja nos pede hoje? Né? Por exemplo, tem um casal homossexual. A igreja pode fazer o casamento deste casal? Não, não pode. Não pode porque nós precisamos aí ir à Bíblia e entender que o homem deixa a sua casa, a mulher deixa a sua casa e fazem, né, uma família. É pecado são uma na só Bíblia. Casa. E aí o que a igreja hoje faz? Esse casal vem, cada um recebe uma bênção para que possam viver de maneira digna. Presta então, atenção aí, a igreja não abençoa aquela relação, mas abençoa a pessoa. Isso é muito importante a gente entender. A igreja não cede a bênção daquela relação, porque a igreja não aceita aquela relação. Mas a pessoa não é privada de bênção. E aí você pergunta assim, uma pessoa, né, que é homoafetivo pode receber a comunhão? Pode. Claro que sim, desde que viva com fidelidade a sua condição cristã. E ela se acerta lá em cima. Claro, todos nós, né? Todos nós teremos. Se for pecado, não for. Então, tem ótimas pessoas. Padre, agora para encerrar de vez, a igreja é contra, né? Anticonceptivo, né? Anticonceptivo. A igreja continua sendo radicalmente contra, mas isso não é fundamental para a nossa sociedade. As pessoas não gerarem tanto filho, tanto povoar o mundo de uma forma descontrolada. Tem alguma coisa a dizer? O que a igreja diz sobre isso? Ela continua firme nesse... Quando nós fazemos um matrimônio, uma das perguntas que a gente faz é: vocês estão abertos aos filhos que Deus vos confiar? E esse é um critério para que o casamento aconteça. O casal ali, né, salvo se tem algum problema de saúde, vão responder que sim. Então, para a igreja, os métodos naturais, até porque a humanidade, ela sobreviveu ao longo do tempo com muitos métodos naturais, né? A igreja prescreve os métodos naturais como aquele caminho para que o casal possa fazer, né? Para que se evite, né, esses recursos contraceptivos. Então a igreja pede que se evite. Só que para isso, claro, nós precisamos de uma orientação, de uma catequese, de uma formação. E talvez nesse problema de nós não termos esses espaços de formação, pessoas que possam fazer, às vezes nós ficamos sem esse conhecimento que existe um outro caminho, né? Então a igreja, o que ela vai pedir? Que se preserve os caminhos naturais para que o homem e a mulher tenham seus filhos. E que é possível de fazer.
é possível de fazer. Nós temos muitos casais que fazem, né, a sua tabela lá para se organizar naturalmente e vivem a sua vida normalmente e decidem quando vão ter filhos e quando não, né? E a igreja, né, espera assim, né, pede que as pessoas deixem de lado os materiais contraceptivos, porque de repente aquilo que deveria ser um dom, uma graça, se torna uma coisa assim meio fútil, né? Então a igreja ela também quer preservar a beleza da sexualidade, né, principalmente entre o homem e a mulher. Então é isso aí, eu tive o prazer aqui de conversar com o padre Ederson, né? Ederson de Jaroszewski. Jaroszewski. Papanduva tem muito polaco. É uma pessoa 100% gente boa, querido, e que está à frente da comunidade católica aqui na cidade de Freiburgo e fazendo um trabalho magnífico, elogiável pela sociedade, que é o mais importante. Uma pessoa com pudor e que segue as regras de Deus e a Bíblia. Quer deixar suas considerações finais aí, padre? Marcel, muito obrigado pela tua visita. Obrigado, eu. Prazer em conhecer a tua página. Obrigado, né, pela oportunidade e também dizer a você, né, que você tenha uma quaresma, uma Semana Santa, uma Páscoa abençoada, né, que você continue acompanhando aí a página dos Donos da Verdade e que muito conhecimento e muitas pessoas possam passar por aqui para levar até você uma boa informação. Deus abençoe. Pratica atividade física? Sim. Eu jogo futebol. Que time que torce? Pro time que foi campeão ontem à noite. Corintiano, isso aí. Obrigado, gente. Os Donos da Verdade é um oferecimento de Ane Acessórios aqui na Nereu Ramos, a Academia Physio Fitness, a academia que a família cuida de você. Muito legal a Academia Physio Fitness. São irmãos, são esposa, marido, todo mundo trabalhando em prol da saúde de Freiburgo. Revista L7 e até uma próxima. Eu sou Marcelo Rodrigo de Lemos e agradeço muito por vocês terem estado esse momento aqui com o nosso padre da paróquia Imaculada Conceição de Freiburgo.